Nação palmeirense, está chegando o grande dia, a grande hora, né, da gente passar por cima do Flamengo, né? A mídia de todo o Brasil discutindo, né, esse jogo, esse grande jogo, e uma coisa que a gente tem que frisar aqui, e tá mais do que certo, o que a mídia fala aí, né? Campeonato Brasileiro, pessoal, a tendência é ser dominado por dois clubes, Flamengo e Palmeiras, né? O que vem acontecendo nos últimos tempos, de 10 títulos, né, são 6 ou 7 ganhos por Flamengo e Palmeiras. E o torcedor palmeirense está naquela expectativa de conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro. Tá jogando futebol para isso, tem elenco para isso, o treinador tá com o time na mão. Pessoal, é a hora, é agora de vencer o Flamengo, né? Sem sombra de dúvida, o momento é agora, o Palmeiras está em evolução. Tem um Mundial de Clubes, a gente tem que ir com 7 pontos de vantagem. Já decidido, né? Até porque 7 pontos de vantagem, se for para o Mundial ganhar do Flamengo com 7 pontos de vantagem, fica difícil de tirar o título do Palmeiras, né? Sem sombra de dúvida. Vamos ver o que a mídia tá falando aí, pessoal. Créditos ao vídeo, né? Ao canal ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Aqui ele estaciona a espaçonave dele, ele sai de uma nave espacial e vem trabalhar. Mas ele vem do futuro e ele disse, Cris, uma vez o seguinte: o Campeonato Brasileiro virou o Campeonato Espanhol. Real Madrid, Barça, Palmeiras e Flamengo. O jogo de domingo é o jogo, não acabou o campeonato, mas já imaginou o Flamengo tomando 7 pontos de diferença para o Palmeiras ou o Flamengo encostando e indo jogar Mundial depois? Hein, Bubu? Eu imaginei, você imaginou e também? Final, você imaginou o Palmeiras abrindo 7 pontos, imaginei, né? nada. Eu imaginei o Flamengo segurando o Palmeiras como tem feito no Allianz normalmente, né? E aí, é a final do campeonato? A primeira? É a primeira final. Final são 2 jogos. Então, no Campeonato de Pontos Corridos do Brasil, você tem a primeira final, que é neste fim de semana, no Allianz, e a segunda final, que vai ser no Maracanã. Mas você sabe que, por exemplo, o Flamengo pode ganhar os 2 jogos e não ser campeão? Pode. Mesmo que o Palmeiras? Pode. Então não é uma final. Talvez é uma final, porque tem uma questão ali que vai além dos 3 pontos. Uma questão filosófica, uma questão conceitual. Anímica. É a Leila contra o BAP. Eu comparei, por exemplo, o Palmeiras é o Rafael Nadal no tênis. E o Flamengo é o Federer, que é mais técnico, é mais vistoso, mais bonito, mais elegante. O Nadal é mais competitivo, guerreiro. Eu fiz várias metáforas aqui, comparando. O Palmeiras, ele tem uma origem italiana, é uma base europeia. E o Flamengo? Que é de você ganhar com regularidade, de você superar, né, a longo prazo. O Flamengo tem uma mentalidade mais americana, norte-americana, estadunidense, de playoff, de mata-mata, do espetáculo, do entretenimento. Ele vai. Entendeu? Olha lá, vai embora. Eu tô conversando. E ele vai embora. O Cris virou meu fã agora, ele tá querendo me levar pra fúria. Ele não partiu, Não, ele tá me conhecendo hoje. Ele já tá encantado. Porque confiança é tudo, né, Cris? Né? Confiança é tudo. Só que assim, eu já falei que eu tenho um projeto paralelo, que é a criação do futebol holandês, do carrossel holandês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual jogador desses 2 times você seria? Porque você falou que joga bola ali. Cris alimentando a loucura. Não, ele falou que joga bola e tal. Eu não tenho tanta qualidade quanto o Estevão. Michael, né? Hã? Você lembra do Michael, assim? Não, cara, mas assim, eu sou muito artilheiro, começa, mas depois... Eu acho que o potente. Você falou do Gabigol, assim. Michael. É Pedro. Vai Ser Pedro, acho que é... Seria um Pedro. Até pelo queixo, tá Você vendo? gosta também, né, Pelo Cris? queixo. Você gosta, né? Pedro, boa. Você gosta da O resenha? Cris tem um olhar. Ele olha pro cara e fala, esse cara tem esse perfil. Exatamente. Ok, depois desse show de maluquice Às vezes de eu sua quero me parte, retirar. Natália, tem favorito? Começou no Estevão e terminou em Bubu. Pois é, não, e é nave espacial, e meu ex-cunhado. O cunhado já é uma coisa que não é legal. Daqui a pouco ele vai contar a história legal. da tartaruga. Vou mandar meus dois pra lá. Leva pra tua casa. Vou mandar meus dois É pra legal, leva pra tua casa. Passar Pô, um mês eu lá. preciso visitar ele, Uma frase aliás. que fala, se cunhado fosse... Ok, Natália, deixa eu te falar. Sobre Flamengo e Palmeiras, tem favorito? 50-50 pra mim. É? Nem um pouquinho por jogar no Allianz? Porque você quer que eu mude? Não. Como é que tem sido os últimos Você Palmeiras e ficou Flamengo no Allianz? Você vê, ele ficou incomodado. No meu Rio de Janeiro, o Flamengo ganha, tem vencido normalmente. E em São Paulo, na tua São Paulo aí, no Depende, no na Allianz de Copa do vocês, Brasil, ano tem dado passado, empate. que deu? Allianz de Tem vocês sido foi assim. Rio Branco. E olha que o passado. Flamengo veio jogar muitas vezes aqui com um time alternativo, time de garoto, e não tem perdido. Então, Agora, o Birner, falamos do Arrascaeta e a gente fala do Estevão no Palmeiras. O Arrascaeta, eu vi uma matéria, o Flamengo está há 7 anos tentando achar um substituto para Arrascaeta. Não substituto, um cara para ficar na reserva, para descansar o Arrascaeta de vez em quando. Não existe.
Porque procurar um Arrascaeta vai ser difícil. Um armador com a qualidade para não ter tanta diferença. Mas o futebol hoje não forma mais jogadores semelhantes o antigo 10, lembra, Bini? Tem quantos hoje em dia? Eu concordo, e muito identificado com o clube. Né? Daquele time de 2019, os identificados que sobraram são ele e o Bruno Henrique. Gerson. E o Gerson, bem lembrado. Para Palmeiras ou Flamengo no jogo de domingo. Até porque o Palmeiras tem vencido bem no limite, mas tem vencido bem, jogado bem, mas dá mais contra-ataques do que o Abel gosta. Às vezes a defesa dá mais espaço do que o Abel gosta. O Abel não vai falar disso, obviamente, nas coletivas. Ele vai resolver isso internamente. O time está jogando muito bem. E o Flamengo, às vezes, quando não consegue o resultado, é uma questão da finalização. O time consegue pressionar muito bem, joga muito bem. Eu não vejo muita diferença de qualidade de jogo. Eu acho que, mentalmente, o Palmeiras está mais forte. Mas você faz um gol no Allianz e tal, o confronto está completamente aberto. Eu também acho que no banco de reservas tem o Abel já com lastro e o Felipe Luiz com o seu trabalho no Flamengo. E acho que também ali pode ser um ponto interessante. Ontem, por exemplo, o Ceará. Então. É outra pegada, cara. Como, por exemplo, a semana do Flamengo. O Flamengo também não deu chance pra ninguém. Isso. Entendeu, Pedro? E o banco de reservas, essa disputa, Felipe Luiz e Abel? A gente já conversou aqui, eu acho que o Abel tá alguns passos à frente. O Abel é um cara de... Vai fazer 5 anos de trabalho. 5 anos de trabalho. Mais então, rodado. O papo é outro. O Felipe é um cara que está se experimentando, ele já admitiu que em alguns momentos ele faz opções que ele queria ter feito coisa diferente, ele vai bater ali, vai bater e vai errar. Aqui, coisa que é detalhe, mexo no intervalo, mexo com 10, 15 minutos, troco com isso, eu começo com aquilo, coisa que você vai... E o Abel conhece o elenco dele há muito mais tempo. O Felipe, por mais que tenha jogado, uma coisa é você jogar, outra coisa é você tomar as decisões, outra coisa é você pegar o Matheus Gonçalves e onde você vai testar. Uma coisa é quem vai entrar no lugar do Arrascaeta se ele não aguentar mais 60 minutos. Tem muita coisa ali que joga o Abel um pouquinho pra frente. Agora, eu não consigo olhar para esse time do Flamengo e falar que ele está muito abaixo do outro. E eu acho que taticamente, da temporada. Edu, vai ser um jogo muito interessante porque as melhores versões flamenguistas com o Felipe nessa temporada são quando o time pressiona, esmaga a saída de bola. Mas uma escapada do time do Abel, com o Estevão um pouco mais avançado, fatal. É muito perigoso. Eu vi o time do Felipe com problemas de escapar dos adversários recentemente. Agora, ele vai repetir essa ideia de jogo? Não, e outra coisa, né? É mais que repetir a ideia de jogo. É como ele muda a ideia de jogo ao longo da partida. Eu já vi ele mudando muito bem de forma rápida contra o Inter na estreia, eu já vi ele demorando a mudar em alguns jogos e o time sofrendo com isso. Então, vai ser um embate interessante. Eu só coloco o Palmeiras um dedinho na frente. Eu acho que onde está, na sua casa, no seu gramado, com a sua torcida, vai botar, sei lá, 51 a 49. Eu acho que o Palmeiras o plano se sente um pouco mais confortável para jogar. Acho que o Pedro talvez não jogue. O sintético talvez seja um ponto. E isso para mim pesa um pouquinho. Até você sentir a velocidade da bola. Piso que imita grama. Eu prefiro chamar assim. Essa polêmica é muito grande. Ô, Cris, na Kings League, o presidente, ele tem a função ali, é como o treinador, é igual, a gente fala de Abel e Felipe, assim, ele é fundamental pro trabalho da semana. Mas no jogo ali, ele ajuda? É o cara? Dudu, um beijo, Dudu. O treinador é uma das peças principais, porque você tem a carta, né? Como é um jogo gamificado ali, você tem a carta. Conta esse negócio da carta aí, pessoal, como é que é? Cara, a carta tem, acho que 10 cartas lá de situações diferentes, jogo suspensão, gol duplo, shootout, pênalti, joker, que você pode escolher qualquer, ou roubar a carta do adversário, ou... Né? O árbitro não deixou ele sair pelo lado normal, ele saiu pelo outro lado, ele teve que dar uma volta, metade do área que você estava lá. E aí ele sendo ovacionado, o palmeirense ali já começou ali o processo de despedida, assim, de agradecimento, de reverência. Aí ele vai de forma muito tranquila, porque ele é tranquilo. Ele, em campo ele faz muita coisa, que ele é habilidoso pra caramba, mas ele tem a cabeça muito centrada. Você vê o jeito que ele trata a família, o jeito que ele trata a imprensa, é uma paz. Temos aqui o Birner, que defende a saúde e a paz. O Estevão simboliza isso, assim, sabe? É uma coisa assim, meio que... Não vou comparar com o Ademir da Guia, que é o divino, mas ele tem uma coisa meio assim, uma luz ali. Celestial. É um carisma. E eu já falei, carisma você não compra na farmácia. Não. Entendeu? Então, ele dá chapéu, ele dá caneta no adversário, o adversário não fica com raiva dele. Ele tem uma reverência pela parte técnica que ele tem, mas assim, ele é admirável também como pessoa, como um cidadão. Só 18 aninhos, uma maturidade. Por isso que eu tenho certeza que ele vai vingar no futebol europeu. Não sei se vai ser no Chelsea, que é um clube que tem alguns problemas ali, mó técnico, mó jogador, tal. Não sei se vai ser no Chelsea. Mas esse cara tem um futuro brilhante.
pelo que ele joga em campo, mas pela figura que ele é fora, sabe? Dando uma entrevista, né, assim, né, com uma consciência. Não subiu, né, a cabeça dele. Mantém humildade, simplicidade com tudo que ele... Né, porque, assim, todo mundo que já passou um pouco mais de dificuldade de ficar milionário de um dia para outro, às vezes isso mexe a cabeça. A cabeça dele continua a mesma. E aí, você vê, assim, aquelas lágrimas, assim, saindo já de... Poxa, eu tô virando uma página importante na minha vida, que é necessário. O jogador hoje, para jogar na elite do futebol, tem que sair daqui. Então, eu discordo do Cris, eu tenho que sair. Eu sou favorável, assim, o cara é mas top. Não, o Cris só não pode ficar um pouquinho mais tempo. Eu tenho uma prima que é astrônoma. Então, olha que legal, isso é legal. Isabel, isso aqui é um casos de família. Eu faço muita referência a casos de família. Você está acompanhando casos de família então, do Buffalo. Ela é uma gênio, ela é mestre em física. No Brasil é difícil achar emprego para ela tem que trabalhar na NASA. Porque a astronomia no Brasil é incipiente, não tem muito. Então, assim, na área dela, onde é que é a principal coisa? Sei lá, é a Rússia, é a China, é a Índia, entendeu? Programa espacial avançado. No caso do Estevão, assim, é brincadeira. Ele é muito acima dos caras que estão aqui. Assim que nem o Neymar. O Neymar jogou poucos minutos ontem, você vê assim, cara, é um extraterrestre. Ele é muito diferente dos outros. Aqui parece que ele tá num outro planeta. Eu concordo. Estevão, pessoal, é um cara fora de sério, né? É um cara que é fantástico, né? Inclusive jogando em várias posições, né? Abel Ferreira deixou bem claro que talvez, né, só ele na direita, ele vai perder mobilidade, não vale a pena. Ok, ele joga bem na direita, mas, pessoal, ele sofreu o pênalti na direita, fez um gol na esquerda, várias infiltrações pelo meio, então é um jogador completo, pessoal. Ali do meio pra frente, ele joga em várias posições. Fala, eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, a gente está 1 ano e pouquinho da Copa. Você prefere o Estevão jogando agora ou ele numa adaptação no Chelsea, que a gente nem sabe o que vai acontecer, porque você falou... Bom ponto, você falou, a estrutura do clube hoje. Os técnicos, os jogadores lá passaram e não foram muito bem. Eu prefiro o Estevão hoje 1 ano a mais para ele disputar uma Copa do Mundo do jeito que ele está hoje. Ele pode ajudar muito mais o time do que ele passando por uma maturação lá no Chelsea. A gente nem sabe se ele vai jogar num futebol que é muito difícil, a Premier League. Futebol mais de mais estrutura física e tal. Eu acho que vai ser positivo para ele a parte física. Só um detalhe. E o Biner, depois o Biner, quero ouvir o Biner, que o Biner concorda com o Cris. Tem uma característica diferente de outras transferências brasileiras. Ele é contratado para ser um cara de referência do Chelsea. Ele não está indo só para ver como é que vai ser a adaptação. Então, acho que isso vai... Pode mudar um pouco o cenário. O Chelsea vai ter uma ideia diferente de aproveitamento. Eu até entendo, porque muita gente vê jogador indo para lá e... Eu tiro com base o Neymar. O primeiro ano dele... O Neymar, ele foi com 20 e poucos anos e o primeiro ano dele... Neymar vai depois da Copa das Confederações de 13. Isso. O primeiro ano dele... E era o Neymar já. O primeiro ano dele foi muito difícil no Barcelona. E era o Barcelona e tal, que já era um grande time. Eu acho que é até mais fácil dele se adaptar. Então, eu só tenho medo disso porque eu acho que ele pode ajudar muito o Brasil na Copa do Mundo. Eu acho que um ano de... O Biner concorda com elite da Europa para ele, um jogo mais físico, ele jogando contra os melhores do mundo. Tem esse ponto também, Bobinho. Vai amadurecer ele, que ele já é um cara maduro, cara, eu falei que é da personalidade dele, e eu acho que jogando 1 ano na principal Liga Nacional do mundo. Que a gente não tem certeza se ele vai jogar, né? Talvez essa é a grande questão. Esse é o ponto. Esse é o meu único problema. Porque a gente está falando... Se jogar, sim. Óbvio que, assim, eu não estou comparando jogadores, né? Mas o Cris, ele cita a questão do Neymar, eu vou citar a questão do Vini Júnior. Tem uma cobrança, uma exigência, não que não tenha no Palmeiras, mas hoje ele chega ao Chelsea numa estrutura diferente do que o Endrick chegou no Real Madrid, do que o Vini chegou, do que o Rodrigo chegou, do que o Neymar chegou, e tantos outros jogadores saíram daqui para lá. Então, a dúvida é justamente essa. Dentro dessa organização hoje que o Chelsea tem, dentro do que o Pedro falou, ele vai como realmente um cara para ser protagonista. Mas tem questão de adaptação. A ver como vai ser, né? Ajuste, tem questão do time. Vitor Roque o meu medo é acontecer isso, o cara bater lá e voltar, porque ele também pensa em Copa do Mundo. O Vitor Roque é um exemplo, ele foi muito bem aqui e acabou voltando para o Palmeiras, que não conseguiu adaptação lá. Diga, Bino, para a gente falar de Flamengo e Palmeiras. Eu acho que Cris tem o ponto, porque se ele conseguir jogar no Chelsea, se destacar, e é muito difícil, porque é mais difícil você se adaptar ao Chelsea e à Premier League do que era, o que citou o Neymar, por exemplo, do que no Barcelona ou seria no Real Madrid, porque são equipes dominantes
que tem outros jogadores muito superiores aos seus adversários, num tipo de jogo que é rápido, mas é um pouco menos veloz, um outro tipo de gramado se comparado ao jogo que se pratica na Premier League, um pouco menos brusco, apesar de muito tático o jogo espanhol. Então, o Estevão vai ter que se desenvolver taticamente, vai ter que desenvolver fisicamente como se proteger, vai ter que jogar com mais velocidade. Se ele conseguir jogar constantemente, ele chega na Copa do Mundo melhor do que ele é hoje. Mas existe sim a chance de ele ter dificuldades e não conseguir jogar constantemente ou até virar apenas uma opção para depois, quem sabe em 2 anos, né? Não na primeira temporada, na segunda temporada, voltar a jogar. E aí já foi a Copa do Mundo. Ele tá na lista, Pedro? Não existe uma verdade absoluta. O Estevão tá. Tá na lista, não tá? Não chega a ser uma novidade. Ele tá na pré-lista. Ontem ele foi perguntado, ele não sei. Isso não é uma conta fechada. Por exemplo, a gente hoje está debatendo se o Rafinha é ou não o melhor jogador do mundo na temporada, ou ele ou o Yamal. O Rafinha, ele vai explodir com 27 para 28 anos. O Rafinha, até um ano atrás, tinha gente querendo tirá-lo do clube. Então, assim, não é nem uma conta fechada. Eu nem consigo dizer se ele jogando com frequência, porque o Estevão, acho que ele tem uma peculiaridade, né? E aí, dito até por quem acompanha. O Estevão, ele ainda não se desenvolveu do ponto de vista físico. Ele ainda não está maturado do ponto de vista físico. Ele ainda é um menino do ponto de vista físico. Se você olhar para ele ainda não é. Se a gente pega imagens, por exemplo, do Neymar de 2011, 12, 11 foi um extraterrestre. E depois a gente pega o Neymar de final de Barcelona, de Copa do Mundo, de PSG, tem uma maturação. O Estevão ainda não passou por isso. Então, como é que vai ser isso também? O jogo dele, ele aguenta o tranco, ou ele nesse desenvolvimento ainda não aguenta, ou para ele não tem isso. Não é uma conta fechada. Acho que aqui vai muito do palpite. A gente já viu N cenários. A gente viu um Neymar, como o Cris lembra, daquele início de adaptação, e a gente viu o Neymar também no mesmo Barcelona, daquele ano da remontada, antes dele ir pro PSG. Então, a gente não tem esse time, né? Não dá para dizer que todo mundo é o Yamal, com 17 anos arrastando dentro de campo, ou se é o Rafinha, que vai, sabe, explodir com 27 anos ali para viver o seu auge. Pois é, família palmeirense, né? A mídia discutindo esse jogo contra o Flamengo, né? Pra mim tem favorito. Pra mim o favorito é o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras está vivendo o melhor momento, jogando o melhor futebol. Pessoal, dos últimos 15 jogos foram 14 vitórias e 1 derrota. E a derrota que o Palmeiras sofreu foi para o Bahia, que a gente sabe como foi. Então, se tem um favorito, é o Palmeiras. É difícil o jogo? Pessoal, não é fácil. Como a mídia mesmo disse, né? O Campeonato Brasileiro se tornou um campeonato espanhol, né? Só 2 equipes vencem, claro. Sempre vai ter um ali, por exemplo, entre 7 e 8 anos vai ter uma que vai fazer uma graça e vai ser campeão, como foi o caso do Botafogo, né? Aí sempre vai ficar Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Isso aí é um fato. São os clubes mais estruturados, o clube que tem mais dinheiro, né? E nesse momento o Palmeiras joga melhor. Nesse momento o Palmeiras tem um elenco melhor, reforços melhor, o banco de reserva é melhor. Então, pessoal, por que não Palmeiras favorito? E o principal, joga em casa, pessoal. Então, pessoal, é a hora de quebrar esse tabu. É a hora de Abel Ferreira colocar na cabeça desses caras que tem que vencer o jogo. Aconteça o que acontecer. Não tem momento melhor para vencer, né? Flamengo não tão bem, o Palmeiras bem, jogando um bom futebol. Então, tem que vencer. E eu cravo aqui, se o Palmeiras vencer, se não, vai vencer, vai colocar 7 pontos de vantagem, vai para o Mundial de Clubes com a mão na taça. 7 pontos de vantagem no início da competição. Vou dizer de novo, nos últimos 15 jogos do Palmeiras, 14 vitórias e 1 derrota. Tá bom para você? Tá bom para os antes? Será que os rivais gostaram dos números? Não tá bem. Quem seca o Palmeiras não tá passando por uma situação fácil, né? Porque seca, mas não tem jeito, pessoal. O Palmeiras vai lá e vence. E esse jogo aí é um tira-teima. É o momento certo da gente vencer. Acho que chegou a hora, né? Chegou a hora do Palmeiras fazer um grande jogo. Não é que não venha fazendo, né? Mas com um grande adversário, né? Queira ou não queira, o grande adversário do Palmeiras hoje é o Flamengo. É o que disputa todas as competições e é onde disputa a mídia sempre aponta o Flamengo como um grande favorito também, né? Então, se você vencer um jogo desse, como você já está no topo, como você já está grande, você sai gigante, pessoal. Os jogadores ficam mais confiantes, treinador mais confiante, a torcida explode, vai à loucura com o time, né? Então, sem sombra de dúvida, vamos cravar aqui. É o momento certo do Palmeiras passar por cima do Flamengo.
E eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, não. O Flamengo não vem numa boa fase, o Palmeiras está numa melhor fase, como eu disse, né? É um jogo que tem risco? Tem, mas eu acho que o risco é mínimo para o Palmeiras, né? A gente espera que o Palmeiras mantenha o seu desempenho, né? O Palmeiras mantendo seu desempenho, para mim, é favorito. É favorito, né? E sobre a questão de Estevão, pessoal, infelizmente ele vai deixar o Palmeiras, vai para o futebol da Inglaterra. Vale lembrar, né, que o Chelsea, ultimamente, só tem destruído carreira de jogador e de treinador. A gente espera que não aconteça isso com o Estevão, né? Porque é um cara do bem, é um cara que é do Palmeiras, é um cara palmeirense. Então, sem sombra de dúvida, a gente não pode torcer pela desgraça de ninguém, né? Principalmente de Estevão, né? Mas o Chelsea tem dessa, né? Vamos torcer que ele chegue lá, vista a camisa, não sinta o peso da camisa, né? Hoje, para mim, o Palmeiras é mais time do que o Chelsea. Mas vamos torcer que ele chegue, faça a diferença, vá para uma seleção brasileira, vá para uma Copa do Mundo. Tem grande chance de ir para a Copa do Mundo. E é um grande jogador, né? Sem sombra de dúvida, né? Então é isso, Nação Palmeirense. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima.